Ponta do Medo não é apenas um nome geográfico em um mapa náutico desgastado. É uma sentença silenciosa. A pequena vila costeira, encravada entre penhascos íngremes e um oceano que parece estar sempre faminto, vive sob o domínio de uma névoa perpétua que raramente permite que o sol toque o solo cinzento. Ali, o isolamento não é apenas físico, mas espiritual. As lendas locais são tecidas com fios de tragédia, histórias de marinheiros veteranos que, em noites de calmaria enganosa, lançaram suas redes para nunca mais retornarem. Os moradores trancam suas portas assim que o último vestígio de luz do dia desaparece, temendo o que a bruma pode trazer das profundezas insondáveis do Atlântico. Naquelas ruas estreitas, o silêncio é uma forma de sobrevivência, e a superstição é a única lei respeitada por todos, um pacto implícito de silêncio contra os horrores que o mar esconde. Elias é a personificação dessa amargura coletiva. Um velho pescador cujo corpo é um testemunho vivo das batalhas contra as tempestades. Ele carrega nos olhos o brilho opaco de quem já perdeu tudo o que realmente importava. Há exatos 10 anos, o mar, em um de seus caprichos mais cruéis, engoliu o barco de sua filha, Clara. O naufrágio foi rápido, misterioso e, acima de tudo, cruelmente inconclusivo. Nenhum destroço significativo foi encontrado. Nenhum pedaço de madeira ou tecido de suas vestes jamais retornou para ser enterrado no solo firme da vila. Para Elias, o luto tornou-se uma prisão sem grades, uma busca incessante por uma resposta que o oceano guardava com um silêncio absoluto e gélido que ele aprendera a odiar com cada fibra de seu ser. Entre os poucos habitantes que ainda resistem em Ponta do Medo, circulam sussurros sobre o farol fantasma. Dizem que em noites sem lua, quando a escuridão é tão densa que se pode quase senti-la contra a pele, uma luz surge em um rochedo distante, em um ponto onde nenhum mapa registra qualquer construção humana. Não é a luz branca, cortante e segura de um farol comum feito por mãos de homens, mas um brilho âmbar, hipnótico e estranhamente quente, que parece pulsar com uma vida própria e inquietante. Os velhos da vila avisam os mais jovens para nunca olharem diretamente para aquele brilho, pois dizem que aquela luz não serve para guiar os vivos de volta ao porto, mas para convocar as almas perdidas para o abismo. Elias sempre ignorou tais histórias, tratando-as como devaneios de mentes cansadas, até a noite em que a névoa decidiu se abrir apenas para ele. Enquanto estava sentado sozinho no cais, com o cheiro penetrante de salitre e madeira podre impregnado em suas roupas, Elias viu a bruma se dissipar subitamente, revelando uma pulsação rítmica no horizonte. Era a luz âmbar, constante e profunda, assemelhando-se ao bater de um coração gigantesco oculto no meio do vazio oceânico. Antes que pudesse desviar o olhar ou questionar sua própria sanidade, o vento trouxe um som que fez seu sangue congelar instantaneamente. Não era o lamento das gaivotas ou o rugido habitual das ondas quebrando contra as pedras. Era uma voz, doce e trêmula, carregada de uma agonia e de uma saudade insuportável, que só ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Pai! Sussurrava o vento gélido. Era a voz de Clara, implorando para ser resgatada da escuridão infinita, queixando-se de um frio que nenhuma memória poderia aquecer. O conflito interno resultante desse chamado inesperado despedaçou o que restava da frágil paz de Elias. Sua razão, forjada em décadas de sobrevivência no mar, gritava que aquilo era impossível. Sua filha estava morta, consumida pelo abismo há uma década. No entanto, o desejo desesperado de um pai que nunca pôde ter um fechamento falava mais alto do que qualquer lógica. A dúvida é um veneno persistente, e Elias permitiu-se ser infectado por ela. A cada noite subsequente, a luz âmbar parecia brilhar com mais intensidade, e o chamado de Clara tornava-se mais nítido e urgente, transformando a rotina do pescador em um ciclo de obsessão doentia. Ele negligenciou sua saúde, parou de falar com os poucos conhecidos que ainda tinha, e passou a dedicar cada segundo à observação daquela luz que parecia pulsar no mesmo ritmo que seu próprio coração atormentado. A obsessão finalmente transbordou em uma decisão perigosa e irrevogável. Com as mãos trêmulas pela idade e pela ansiedade crescente,
Elias começou a consertar seu velho barco de madeira, o mesmo que ele havia jurado nunca mais levar para águas profundas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Ele ignorou cada aviso sombrio dos moradores e a sensação opressora de mau agouro que parecia sufocar a vila de Ponta do Medo. Quando o motor antigo finalmente rugiu, ele soltou as amarras e começou a navegar em direção ao brilho âmbar que o esperava no horizonte negro. Contudo, ao se distanciar da segurança da costa, algo aterrorizante começou a acontecer. Ao redor do seu barco, a água do mar, que deveria estar gelada naquela época do ano, começou a borbulhar violentamente como se estivesse em um caldeirão fervente. O vapor subia espesso e quente, mas, estranhamente, o oceano ao redor permanecia em um silêncio absoluto e antinatural, como se o mundo estivesse prendendo a respiração para o que viria a seguir. O velho motor do barco de Elias tossia fumaça negra, lutando contra a densidade da névoa que agora parecia ter se tornado sólida sob a pressão do mistério. Conforme ele cruzava a fronteira invisível de Ponta do Medo, a bússola em seu painel começou a girar de forma errática, perdendo o norte em meio a um campo magnético inexplicável e caótico. Olhando para cima, Elias sentiu o peso de uma solidão ancestral. As estrelas, aquelas guias eternas de todos os marinheiros, estavam simplesmente se apagando uma a uma. Não era a obstrução de nuvens passageiras. Era como se a própria abóbada celeste estivesse sendo devorada por um vazio absoluto à medida que ele se aproximava daquela fonte luminosa profana. O oceano, que antes fervia em espasmos de calor, subitamente acalmou-se em um espelho negro e estático, tão plano que o barco parecia deslizar sobre vidro vulcânico frio. O som das ondas contra o casco foi substituído por um silêncio absoluto e opressor, um vácuo acústico onde apenas a voz de Clara persistia com uma clareza impossível. Mas o chamado de sua filha não era mais o sussurro melódico que ele ouvira no cais da vila. Agora, a voz era nítida, urgente e carregada de um desespero que perfurava a alma de Elias como um anzol de ferro. Ela gritava seu nome repetidamente, descrevendo a solidão de um abismo onde a luz nunca chegava, implorando para que o pai não a abandonasse naquela prisão de água e gelo. Cada sílaba era uma punhalada de pura culpa, uma manipulação cruel que trazia de volta o momento exato em que ele falhou em protegê-la da fúria implacável do oceano. Formas sombrias emergiram da bruma espessa, revelando um cenário de pesadelo. Elias reduziu a marcha, sentindo o terror gelando sua espinha ao perceber que estava navegando em meio a um cemitério flutuante. Ao redor do suposto farol, dezenas de carcaças de navios formavam um anel macabro de metal e madeira apodrecida. Havia caravelas de séculos passados cobertas de corais negros, pesqueiros industriais com o aço retorcido e iates cujas velas rasgadas pendiam como sudários. Eram troféus de uma coleção macabra, embarcações que, atraídas pela mesma promessa, encontraram apenas o fim. Os navios flutuavam sem tripulação, imóveis, como sentinelas mudas guardando uma verdade que a mente humana não deveria jamais compreender. À medida que a proa do barco cortava na água estagnada, a verdadeira natureza da luz âmbar se revelava. Aquilo jamais fora obra de mãos humanas. Não havia lâmpadas ou espelhos. Era uma fluorescência biológica, uma substância viscosa e vibrante que escorria pelas paredes da torre como o suor de uma febre profunda. A luz pulsava dentro de canais translúcidos, iluminando o interior do que ele acreditava ser uma construção de pedra. Elias sentiu o estômago revirar ao notar que a estrutura era feita de escamas sobrepostas, ossos calcificados que serviam de pilastras e carne endurecida que exalava um odor nauseabundo de decomposição e ozônio. Era um dedo de matéria viva erguendo-se das profundezas, uma abominação orgânica que respirava em uníssono com as correntes marinhas. A voz de Clara transformou-se em gritos de agonia lancinante. Ela descrevia o fundo do oceano como um lugar de tortura eterna, onde o tempo não existia e as almas eram devoradas lentamente pela escuridão. "Por que você me deixou cair, pai? O frio é insuportável", ela clamava,
usando as memórias mais dolorosas de Elias para transformá-las em correntes de agonia psicológica. As lágrimas turvavam a visão do velho pescador, mas a obsessão falava mais alto que o medo. Ele precisava vê-la. Precisava acreditar que o reencontro impossível estava ao alcance de suas mãos calejadas, ignorando todos os sinais óbvios de que estava caminhando para uma armadilha. Elias observou então as aberturas que serviam de janelas naquela torre orgânica. O que viu o fez paralisar de horror puro. Não eram luzes internas, mas vultos humanos presos dentro da substância viscosa das paredes. Eram as cascas vazias de marinheiros desaparecidos de Ponta do Medo. Seus corpos haviam sido assimilados pela estrutura, transformados em parte da biomassa daquela coisa. Seus olhos não tinham pupilas, brilhando com a mesma luz âmbar que emanava de toda a estrutura viva. Eles não gritavam, apenas observavam a aproximação de Elias com uma indiferença gélida, como se dessem as boas-vindas silenciosas ao mais novo membro daquela coleção de dor infinita. Tomado por um transe hipnótico, Elias finalmente permitiu que o barco encostasse na base da estrutura. No instante em que o casco tocou a massa pulsante de carne e osso, o mundo inteiro estremeceu. A ilha sob ele emitiu um som gutural profundo que fez a madeira do barco vibrar violentamente. De repente, a poucos metros de distância, as águas se abriram em um redemoinho silencioso e um olho colossal, com uma íris amarela e pulsante, abriu-se sob as ondas negras. O farol não era um lugar, era apenas a ponta de uma isca bioluminescente, um apêndice da sentinela abissal, uma criatura de proporções titânicas que acabara de sentir sua presa morder o anzol. A sentinela abissal não era mais apenas uma lenda ou uma visão distante, era uma montanha de carne, ódio e inteligência milenar que se erguia das profundezas para reivindicar sua presa. No instante em que o olho colossal se abriu sob as águas, tentáculos grossos e repletos de ventosas serrilhadas emergiram, cobrindo-se com uma pele que mimetizava perfeitamente a textura de pedras e musgo marinho. Com uma precisão mecânica, esses membros se desenrolaram da base da torre orgânica, moldando-se em formas que lembravam escadas em espiral e passarelas convidativas. O monstro não estava apenas atacando, ele estava estendendo um tapete vermelho de matéria viva para o banquete final, convidando o velho pescador a subir voluntariamente para sua própria perdição. Do epicentro daquela luz âmbar cegante, no topo da estrutura que pulsava como um coração doente, uma figura começou a se materializar. Não era a aberração que Elias esperava, mas uma visão de paz absoluta que congelou seu fôlego. Clara, com o mesmo vestido azul que usava no dia fatídico do naufrágio, caminhou suavemente sobre a superfície viscosa da criatura, como se flutuasse sobre a bruma. Ela sorria para ele, um sorriso radiante que Elias guardara trancado no fundo de sua alma por 10 longos anos. A voz dela não era mais um grito de agonia, mas um sussurro melódico que prometia o fim de todo o sofrimento. Ela estendeu a mão, pedindo que ele abandonasse o barco e se juntasse a ela na cidade de luz que, segundo ela, brilhava eternamente sob as ondas. Elias sentiu o calor daquela mão quando seus dedos quase se tocaram. Um calor que desafiava toda a lógica da morte. Por um segundo, a tentação de se entregar ao abraço daquela mentira doce foi quase insuportável. No entanto, Elias era um homem forjado pelo sal e pela realidade cruel das marés. Ao baixar os olhos para a água negra e estática, ele viu o que seus sentidos entorpecidos tentavam ocultar. No reflexo da superfície, Clara não era uma jovem radiante, mas uma extensão esquelética e pálida do próprio monstro. O que parecia ser uma mão estendida era, no reflexo, uma garra translúcida e afiada, posicionada estrategicamente para perfurar seu peito assim que ele desse o último passo em direção à luz. A percepção foi como um choque elétrico percorrendo sua espinha. Elias compreendeu, com uma clareza dolorosa, que sua dor e seu luto não resolvido foram a âncora que o arrastaram até ali. Ele olhou para o simulacro de sua filha, e pela primeira vez em uma década não viu Clara, mas o parasita que usava sua imagem sagrada como um anzol. A aceitação da morte dela foi seu momento de redenção.
Ele preferia a verdade de um túmulo vazio à mentira reconfortante daquela abominação. Com uma determinação que seu corpo cansado não deveria possuir, ele recuou para o convés de seu barco e agarrou o galão de combustível de reserva e o sinalizador de emergência. A sentinela abissal, percebendo que a hipnose havia falhado, soltou um urro gutural que fez as carcaças dos navios ao redor colidirem em um estrondo metálico. Elias derramou o diesel diretamente sobre o núcleo pulsante do órgão luminoso da criatura, onde a carne era mais fina e a luz mais intensa. O monstro tentou uma última cartada desesperada, projetando em sua mente memórias da infância de Clara, risadas de domingos ensolarados e o cheiro de pão fresco, tentando paralisá-lo com a doçura da saudade. Elias não hesitou. Ele cravou seu arpão incendiário no centro da luz e disparou o sinalizador logo em seguida. A reação foi apocalíptica. O combustível inflamou a substância química bioluminescente da criatura, causando uma sobrecarga de energia que explodiu em um clarão branco e ofuscante. Um grito ensurdecedor, uma mistura de lamentos humanos distorcidos e o estridor de feras abissais, ecoou pelo oceano, enquanto a estrutura viva colapsava sobre si mesma em meio a chamas azuladas. Elias foi lançado ao mar pela onda de choque, sentindo a escuridão finalmente envolvê-lo enquanto o peso da sentinela abissal afundava de volta para as trevas de onde nunca deveria ter saído. Ele acordou com o sol aquecendo seu rosto e o som rítmico das ondas na areia. Estava em uma praia próxima à Ponta do Medo, cercado apenas por restos de madeira velha e espuma do mar. O farol fantasma sumira, a névoa perpétua havia se dissipado e o oceano estava, pela primeira vez em 10 anos, em um silêncio absoluto e pacífico. Elias sentou-se na areia, sentindo o peso do luto se transformar em uma cicatriz fechada. No entanto, ao olhar para o horizonte distante antes de caminhar para casa, ele sentiu um calafrio familiar. Lá, bem longe, pequenas pontas de luz âmbar começavam a piscar na linha do horizonte, como estrelas caídas esperando pacientemente pelo próximo coração partido.